Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Notícias 24 Horas. Hoje faremos o resumo do dia 22 de maio de 2021, sábado, logo após a vinheta. Bem, começamos já hoje o nosso resumo de notícias com os números do coronavírus. O Brasil ultrapassou neste sábado a marca de 16 milhões de casos. Desde o começo da pandemia, 16.046.501 brasileiros já tiveram o coronavírus, com 70.345 registrados no último dia. A média móvel dos últimos 7 dias foi de 65.127 novos diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de mais 6% em relação aos casos registrados em 2 semanas, o que indica tendência de estabilidade nos diagnósticos. Também foram registradas 1.764 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 448.991 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1920. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 8% e indica a tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. Continuando com as notícias sobre o coronavírus, a Prefeitura de Primavera, nordeste do Pará, notificou 2 casos suspeitos da variante Diana, a cepa B1617 do coronavírus na cidade. Os quadros ainda são investigados e monitorados, segundo a Prefeitura. De acordo com a prefeitura, os 2 pacientes relataram que estiveram no Maranhão nos últimos 10 dias e tiveram contato indireto com os tripulantes do navio MV Shandong Dazi, que registrou casos da variante indiana do novo coronavírus. Segundo a nota, os 2 pacientes apresentaram síndrome gripal com relatos de dor de garganta, febre, coriza, tosse e cefaleia e apresentaram resultado positivo para a Covid. Eles relataram que trabalham no porto do Itaqui, no Maranhão, e frequentam constantemente o local de trabalho de uma unidade em São Luís. Continuando com essa notícia, o indiano de 54 anos que foi internado na UTI de um hospital de São Luís com os sintomas da variante B1617, foi entubado após apresentar piora no quadro clínico neste sábado. O paciente está internado desde o dia 14 de maio, quando o navio MV Shandong Dazi chegou ao litoral maranhense vindo da Malásia. A confirmação da nova cepa foi feita nesta sexta-feira. A piora do quadro clínico do indiano foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde nesse sábado. O navio em que estava o indiano navegava com 24 tripulantes no total. Desses, 9 testaram negativo para a Covid, mas os outros 15 apresentaram um teste positivo para o vírus. Do total de infectados, 6 foram confirmados com uma cepa indiana. Continuando, uma notícia que traz um alerta para todo mundo: um vírus primitivo presente nos humanos há milhares de anos pode estar sendo ativado pelo coronavírus e provocando o aumento de mortes em pacientes graves. A hipótese faz parte de um estudo coordenado pela Fiocruz, que pode ajudar a compreender por que alguns pacientes graves submetidos à ventilação mecânica conseguem deixar a UTI, enquanto outros não sobrevivem à Covid. A pesquisa indica que a presença do retrovírus endógeno humano da família K, a RVK, está associada não só ao agravamento da doença, como também à mortalidade precoce. De março a dezembro de 2020, o estudo Ativação do retrovírus endógeno humano K no trato respiratório inferior de pacientes com Covid-19 grave associado à mortalidade precoce acompanhou 25 pessoas em estado crítico que necessitaram de ventilação mecânica, com idade média de 57 anos. Elas estavam internadas no Instituto DOR e no Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer. Também uma notícia boa: os 2 lotes do IFA que serão usados pela Fundação Oswaldo Cruz para a produção de 12 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 da AstraZeneca Oxford chegaram às 5h54 deste sábado no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Segundo a Fiocruz, com as novas remessas, as entregas de vacinas ao Programa Nacional de Imunizações, o PNI, do Ministério da Saúde estão asseguradas até a 3ª semana de junho. Inicialmente, a fundação havia informado que apenas um lote chegaria neste sábado. De acordo com a Fiocruz, houve uma antecipação da remessa que estava prevista para o dia 29 de maio. Vindo para São Paulo, familiares do político e ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, participaram neste sábado da missa de 7º dia pela morte do prefeito
na Catedral da Sé, centro da capital de São Paulo. O político do PSDB morreu no último domingo aos 41 anos em decorrência de um câncer. Desde 2019, Covas lutava contra a doença no sistema digestivo com metástase nos ossos e no fígado. Entre os parentes presentes na cerimônia estava seu filho Tomás, de 15 anos. O governador do estado, João Dória, e o atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes, do MDB, também participaram da missa na Catedral da Sé. Dom Odilo Scherer fez a celebração. Indo para uma notícia sobre a família do presidente, Vânia Rúbia Bonturi Bolsonaro, irmã mais nova do presidente, testou positivo para a Covid. Ela segue internada em um hospital de registro no interior de São Paulo. As informações foram confirmadas ao G1 neste sábado pelo médico clínico geral Petrônio Bezerra dos Santos, responsável pelo tratamento dela. Conforme informado pelo médico, Vânia está estável, respondendo bem ao tratamento clínico e fisioterapêutico. Ela está internada no Hospital São João desde a última terça-feira. Abre aspas, agora é a complementação de medicação, de trabalho de fisioterapia e se continuar com a evolução, logo possível ela poderá ter alta, afirmou Petrônio. Vânia é a filha mais nova de Olinda Bonturi Bolsonaro e tem 5 irmãos mais velhos, Ângelo, Maria, Denise e o presidente Jair Messias, Solange e Renato. Ela mora em Cajati, cidade que fica a 41 quilômetros de registro na região do Vale do Ribeira. Vânia é dona de uma rede de lojas de varejo de móveis e eletrônicos com loja em pelo menos 10 cidades da região. Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado pelo jornal Folha de São Paulo aponta que 54% da população é contra a nomeação de militares para cargos no governo federal e 41% é favorável. Ainda de acordo com a pesquisa, 5% dos entrevistados não souberam opinar. A pesquisa ouviu 2.071 pessoas de todas as partes do país entre os dias 11 e 12 de maio. Em maio do ano passado, o Datafolha fez a mesma pesquisa. Na época, 52% se disseram contra a presença de militares no governo e 43% disse que apoia. Ou seja, uma diferença maior e menor. Menor para as pessoas que apoiam e maior para as pessoas que são contra a nomeação. O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, disse nesse sábado que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deve ser novamente convocado para prestar depoimento. Aziz argumenta que a oitiva com o general foi hilária e que, protegido por um habeas corpus, Pazuello mentiu aos senadores. Um requerimento para reconvocar Pazuello já foi apresentado e deve ser votado na próxima semana pelos integrantes da CPI. A realização de novo depoimento depende da aprovação desse pedido. O ex-ministro falou à comissão nas últimas quarta e quinta-feira, dia 19 e 20, respectivamente. Na avaliação de senadores, Pazuello buscou principalmente preservar o presidente. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, apontou 15 mentiras e contradições do depoimento. O Ministério da Saúde informou neste sábado que a infectologista Luana Araújo não exercerá mais a função de secretária extraordinária de enfrentamento à Covid. O nome da infectologista foi anunciado pelo ministro Marcelo Queiroga no último dia 12, durante o lançamento da campanha de conscientização sobre medidas preventivas e vacinação contra a Covid. Não houve explicações sobre o motivo da mudança. Por meio de nota, a pasta afirmou que busca outro nome com perfil técnico e baseado em evidências científicas. Abre aspas, o Ministério da Saúde informa que a médica infectologista Luana Araújo, anunciada para o cargo de Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, não exercerá a função. A pasta busca por outro nome com perfil profissional semelhante, técnico e baseado em evidências científicas. A pasta agradece a profissional pelos serviços prestados e deseja sucesso na sua trajetória, informou. Terminando o nosso resumo de hoje, antes dos esportes, a América Latina e o Caribe estão próximos de ultrapassar a marca de 1 milhão de mortos pela Covid-19, segundo dados da OMS. Até amanhã de sexta-feira, um total de 997.264 pessoas haviam morrido da doença nos países da região. O consórcio de veículos de imprensa que atualiza os dados junto à Secretaria de Saúde do país apontava um número ainda maior de mortes no país até essa sexta. 446.527 mortes, sendo o Brasil 44%
dos óbitos de coronavírus na América Latina. O segundo país com mais mortes pela doença entre os latino-americanos e caribenhos é o México. Até sexta-feira, há 220.850 vítimas fatais da doença em solo mexicano, segundo a OMS, o equivalente a 22,1% do total. Entrando para os esportes, o Atlético Mineiro foi campeão pela segunda vez seguida do Campeonato Mineiro, após um empate em 0-0 com o América Mineiro. Um empate favorecia ao Galo. Pela Taça Rio no campeonato Carioca, o Vasco bateu o Botafogo nos pênaltis por 3-0 após 3 defesas gloriosas do goleiro Vanderlei. No campeonato alagoano, também nos pênaltis e com 2 defesas magníficas do goleiro do time azulão, o CSA conquistou também pela segunda vez seguida o campeonato alagoano. Bom, essas foram as notícias de hoje, foi o resumo de hoje, deste sábado 22 de maio de 2021. Agradeço a todos pela audiência, agradeço a todos os telespectadores. Não deixem de se inscrever no canal, compartilhar para outras pessoas e deixar o seu like, porque quanto mais like, mais recomendações do canal vai haver. Agradeço muito a todos mais uma vez e uma boa noite.